Bom dia, irmãos. De novo. Bom dia, irmãos. Hoje nós temos a grata satisfação, alegria, de estar contando com o pregador desta manhã, Davi Lim. Não é a primeira vez que ele está conosco, já esteve compartilhando com nós. Davi, ele veio dos Estados Unidos especialmente para pregar hoje no Bosque. Já pensou? Obrigado, Davi. Davi é casado com a Suzana, a gente conhece por Zana Tanaami, que é filha do pastor Kozo, né? E aproveitando a presença dele aqui conosco, nós vamos poder ouvir um pouquinho daquilo que ele tem experimentado, Deus tem usado. Ele é capelão, ele tem feito um trabalho fantástico. Nós queremos louvar a Deus pela vida preciosa desse nosso irmão. Vamos orar? Senhor Jesus, agradecemos esta manhã que podemos reservar, em que a gente vai poder escutar daquilo que tu tens feito. Obrigado. Toma nas tuas mãos a vida do Davi, unge-o, e a palavra, aquilo que vai ser trazido, possa mover através do teu Espírito Santo cada coração aqui. Então, entregamos, colocamos a vida desse teu servo nas tuas mãos, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês e agradeço a oportunidade e a flexibilidade da liderança aqui, que eu decidi vir com a Suzana para cá semana passada. E deu aqui, agradeço a oportunidade novamente. Então, eu estava aqui em fevereiro, muitos de vocês estiveram aqui ouvindo o meu testemunho, e naquela época eu já sabia que ia ter o evento dos 40 anos da minha formatura aqui na Poli, que foi agora, ontem, né? Então já estava marcado um tempão, mas como eu vim em fevereiro, eu falei, não vou voltar de novo para o Brasil só por esse evento, né? Então eu já não estava pensando em vir e ficou por isso. Aí correu os e-mails, né, do pessoal da turma, já quem vem, quem não vem, os 40 anos, vamos promover. Mas eu falei, não, já fui esse ano para o Brasil e não estou com planos de vir novamente. Semana passada, eu falei, parece que vai bastante gente, 40 anos, mas vamos ver. Aí eu falei, Deus, o que o senhor acha? Vou ou não vou, né? Eu não estava pensando em vir, assim, não é que eu tinha outras coisas para fazer, mas não estava pensando em vir. Aí continuei orando e falei, parece que é para vir, mas vamos ver. Falei com a Suzana, talvez, vamos tentar. Aí falei, bom, o sinal vai ser a passagem. Se tiver caro, é um não. Se tiver em conta, vamos pensar e talvez seja o sim, né? Aí fui ver a passagem, acho que dá para vir, né? Aí nessa, ele falou, bom, acho que dá para vir. Eu falei, bom, se tiver a oportunidade de falar, vou deixar nas mãos de Deus, mas tão em cima da hora, provavelmente não vai ter. Mas aí veio algo na minha cabeça que eu vou estar compartilhando com vocês hoje. Eu estou aqui também porque a gente não tem filhos e não tem cachorro, então vamos viajar, tranca a porta e vamos embora. E engraçado, eu não sabia, e foi uma surpresa também da oportunidade de ontem, graças ao Fábio. Ele falou, eu tenho a oportunidade de dar um testemunho ontem na igreja de Jundiaí. E eu aceitei, depois do nosso evento da Poli, 40 anos, hein? Nossa, faz tempo, hein? E foi especial porque há 37 anos atrás, quando eu tive meu acidente, foi lá em Jundiaí. Então, a oportunidade de falar lá foi especial, né? Bom, o que eu queria falar hoje como a gente tem um tempo limitado, é até às
10? É isso? 10, ok. Alright, vamos lá. Falar de perdão, né? Então, isso que veio na minha cabeça, eu vou estar tentando colocar os pontos que eu ouvi de Deus e talvez eu consiga terminar, talvez não, mas pelo menos vamos ver o que Deus faz. Então, deixa eu fazer uma oração. Senhor, quero agradecer por esse tempo aqui. É o Senhor que me trouxe aqui para participar desse seu culto ao Senhor. Usa-me, Senhor, ministra a cada um pelo Teu Espírito Santo. Te damos graças, Senhor, pela Tua presença aqui. Em nome de Jesus. Amém. Aqueles que são seguidores de Jesus sabem que, pela nossa Bíblia, a gente sabe que Deus criou o mundo e quando veio o pecado, a coisa desandou, né? O relacionamento de Adão e Eva depois da humanidade perdeu o rumo. E logo de cara teve até um homicídio, quer dizer, a coisa foi para o extremo de cara. E dali em diante foi tudo ruim. A gente não tem ideia, mas foi tudo ruim, porque não tinha Deus, cada um por si, o pecado tomando conta de tudo. E quem sabe, até hoje, você sabe que a natureza humana, sem Deus, está perdida, né? Nós somos egoístas, nós queremos só o que a gente quer. A gente vê o mal por aí já, né? Eu não preciso descrever. Ao nosso redor a gente vê o que acontece ao ser humano sem Deus. E isso destrói a imagem de Deus, que nós somos criados na imagem de Deus, né? E essa é uma dos objetivos do inimigo, né? Destruir a imagem de Deus. E o que acontecia antigamente, né, depois da criação e o pecado veio, é que ninguém tinha noção de proporcionalidade em retribuição. Então, por exemplo, se eu peguei algo de você, peguei o seu lanche hoje, como você pegou o meu lanche, amanhã eu vou lá e destruo a sua casa, sabe? Não tinha ideia de que se eu peguei o seu lanche, vou pegar o seu lanche amanhã. Era assim, barbarismo. Então, eu te dei um tapa aqui, amanhã eu mato toda a sua família, entendeu? Não existia essa ideia de que vou tentar fazer algo semelhante. O que revolucionou isso na humanidade foi a lei de Moisés. A lei de Moisés falou olho por olho, dente por dente, foi revolucionário na história do mundo. Ninguém pensava assim. Aí começou a falar, não, então existe uma proporcionalidade. Se eu dei um tapa, é um tapa de volta só, não mais do que isso. Eu não posso ir lá e te mandar para o hospital. Isso revolucionou o mundo e conseguiu fazer com que relacionamentos fossem possíveis, né? Imagina se não existisse isso, né? Como é que se relaciona? Um dá aqui, o outro, né? E só vai crescer, né? Só vai multiplicar. Então a lei de Moisés, com olho por olho, dente por dente, revolucionou o mundo. Aí veio a próxima revolução de Deus para relacionamentos. Para um relacionamento que Deus quer que a gente tenha, baseado no amor, sem perdão não é possível, né? Imagina. Se for só retribuição de olho por olho, dente por dente, fica a vida inteira, né? Você já viu criança, já viu? Deu um tapa, o outro lá dá de volta. Aí fica, quem vai ser o último a dar o tapa, né? Aí isso acontece no outro nível com casais, né? Família. Você sabe do que eu estou falando, né? Você fala, você me fez isso, a próxima vez eu vou revidar, né? Sem perdão esse ciclo não acaba, né? E como é que você vai ter um relacionamento de amor se esse ciclo não para? E às vezes começa a escalar e aumentar, né? Então, Deus trouxe algo que revolucionou relacionamentos. Então, o relacionamento baseado em amor, se não é baseado em amor, tanto faz. Mas se é realizado em amor, na base de Deus, só perdão é capaz disso funcionar. E Ele demonstrou isso, né, com o que Ele fez para ter relacionamento com a gente. Ele nos perdoou para que a gente podia ter relacionamento com Ele. Então, Ele já colocou o exemplo de como isso funciona, né? Então ele demonstrou o poder do perdão. Não falei do título da mensagem. É o poder do perdão e a graça de poder perdoar. Porque eu vou desenvolver isso que precisa da graça de Deus.
Se vocês acho que já viveram o suficiente para saber que não é tão fácil perdoar, certo? E sem a graça de Deus é muito difícil, né? Então, para restaurar relacionamento entre nós e Deus, o perdão teve que ter. Deus teve que perdoar, né? Então ele já demonstrou, ele mostrou o exemplo do poder do perdão. Porque sem perdão, nós estamos eternamente separados de Deus, né? Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele iniciou isso para que a gente tenha relacionamento com Ele, baseado no amor dele, e isso que Ele quer que nós tenhamos um com os outros, né? E agora está aberto, né? A palavra diz, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ok, esse canal da gente com Deus tá assim, resolvido, né? Que a gente vai pecar, às vezes faz coisa errada, isso aqui, mas tem como confessar e Ele perdoa. Mas agora é no horizontal, como é que funciona isso, né? E eu não vou ler agora por causa do tempo, mas vai lá e vê Mateus 18, de 21 a 35, né? Então é a história lá do... é uma história de perdão, né? Que tinha um senhor e o senhor perdoou o servo de uma quantidade muito grande, né? Um valor muito grande. Aí o servo foi lá, que tinha alguém devendo para ele com um valor bem menor, e ele não perdoou e mandou o cara preso. Mais ou menos isso, estou resumindo, mas você vai ler e você vai ver a história. Então é mais ou menos isso. O que essa história quer dizer para a gente é que não há comparação entre do que a gente foi perdoado com relação ao que acontece na horizontal. Isso quer dizer, tipo um valor, por exemplo, nós somos perdoados por Deus de R$1 bilhão. E qualquer coisa que exista entre humanos, por pior que seja, não dá R$100, sabe? É desproporcional. Então não tem razão para a gente não perdoar. Se você entende quanto que a gente foi perdoado por Deus, que a nossa vida, Ele deu a vida para a gente ter vida e relacionamento, não existe nada que um tenha feito contra você ou entre pessoas que justifique não perdoar. Então você nem tem justificativo para dizer, não quero perdoar, se você for perdoado por Deus. Então, né, então essa perspectiva tem que estar presente, porque pode ser que você tenha sido ofendido, abusado, maltratado, o que for, e dói muito. Mas se você colocar em perspectiva do que você foi perdoado por Deus, você tem que dar um jeito de perdoar. Claro? All right. Vamos continuar. Então, mas no mundo de hoje não existe relacionamento perfeito, certo? Sempre alguma coisa vai acontecer. E às vezes coisas bem ruins, né? Um abuso emocional, físico, alguém te maltrata, vai te roubar, vai ter uma promessa quebrada, questão de dinheiro, alguém te passou a perna, né? Entre família, o que for. Algo vai acontecer e você vai ter que lidar com uma ofensa, né? Uma ferida emocional, né? Tudo isso, e decepção, o que for. E às vezes é mais difícil de alguém que é próximo de você, algum membro da família, sua esposa, seu marido, o pastor, o líder. Aí às vezes dói até mais, porque assim, você não esperava isso, né? Aí você sente, nossa, mas ele fez isso ou ela fez isso, mas ainda fala, mas ele não é cristão e como é que consegue fazer isso? Tem um monte de coisas que podem acontecer que torna a situação mais difícil, né? Mas você tem a escolha, não é forçado, mas
A falta de perdão, o que acarreta? É desobedecer a Deus primeiro, em primeiro lugar, né? Mas se você não perdoa, o que acontece? Você acumula um rancor, né? Ressentimento. Né? Aquilo começa a te incomodar. Toda vez que você vê a pessoa, você fica com aquele negócio, volta à mente o que aconteceu. Você quer falar, ou quer fazer, quer revidar, mas aquilo... Ou você fala que perdoou, mas está lá ainda, né? Está cozinhando, está fervendo, mas não foi embora, né? Porque não é tão fácil. Só falar, eu te perdoo, vai embora, aquela dor, não vai. É mais do que isso, né? Então, a imagem que eu uso, né, quando eu falo de ressentimento, é tomar veneno e esperar que o outro morra. Que você está com raiva da pessoa. A pessoa nem sabe, tá vivendo uma vida boa, quem te ofendeu, e você está lá. Aquilo te corrói por dentro. É como tomar veneno e esperar que o outro morra. Não vale a pena. Não é o que Deus tem para a gente. Fora isso, quando você não perdoa e só falar, não, vou esquecer, vou deixar de lado, não quero lidar com isso, vou tentar, né, enterrar, botar de lado, não pensar nisso, aquilo se torna uma bagagem emocional, que não foi embora, mas você está recarregando. Aí outra ofensa, você põe outra bagagem, outro peso. Outra ofensa, que não resolvida, pô, não, e vai indo. Você sem perceber, está com uma mochila assim, pesado, e você vai vivendo. Uma hora você acostuma, né? Porque você está falando, mas está pesado, né? E vai aumentando, e com o tempo o que dá? Você começa a ficar irritado, perde a paciência, causa depressão, um monte de consequências que você fala, não sei o que está acontecendo, mas é porque a bagagem lá está ficando pesada. E se você não para lidar com aquilo, sua vida vai ter problemas, né? Emocionais, espirituais, o que for, e até físicos, né? Vai acarretar doenças físicas. Então, tem que tratar e tem que lidar e, novamente, é o que Deus quer para a gente, porque é o melhor para a gente. Mas como é que faz isso? Como é que libera perdão? Só falar, eu te perdoo e tudo bem? Esquece? Acho que não é tão simples, como vocês sabem, certo? Uma das coisas que eu quero mencionar é que o perdão não é condicional. Você não pode falar, eu perdoo se você nunca mais fizer isso comigo de novo. Deus não fala isso com a gente, fala, eu te perdoo se você não pecar de novo, porque na próxima... Você ouviu Deus falar isso? E você repetiu de novo, você veio pedir perdão, ele perdoou ou não? Ele perdoa. É como se não tivesse acontecido de novo, né? Não é isso? Com Deus? Então, tem condição, eu posso colocar condições para perdoar? Principalmente para aqueles que são mais próximos, né? Você vai falar, da próxima vez, eu não perdoo, ou não vou perdoar se você repetir. Não tem isso. Então, não tem condição. Você não pode impor uma condição. Então, tem o risco de repetir. O perdão não garante que a coisa não vai acontecer de novo. A mesma coisa não garante. Mas tem que perdoar? Eu acho que tem. Você pode decidir não perdoar, mas eu acho que tem que perdoar. E é o que Pedro perguntou, quantas vezes eu tenho que perdoar, meu irmão? Né? E eu vejo isso no exemplo da parábola do filho pródigo, né? Vocês lembram da história? O filho caçula pediu a herança, foi embora, gastou tudo e voltou. E o pai recebeu, é um exemplo de perdão. Ele não falou, eu te recebo se você nunca mais fizer isso. Eu te recebo se você... Né? Ele perdoou. Mas nada garante que o menino no outro dia fala, não, vou embora de novo. Né? É um risco perdoar. Não tem garantia de que não vai acontecer de novo. Bom, como a gente vem na presença de Deus para pedir perdão? É só Deus me perdoa e só isso?
Eu acho que tem mais, né? A gente tem que reconhecer, ok, reconhecer que fez algo de errado, o quão específico melhor. Eu acho que Deus quer, né, que a gente reconheça exatamente o que a gente fez, que tenha arrependimento. Arrependimento não quero fazer isso de novo. Né? Se você só fizer, falar Deus perdoa e já está com planos de fazer de novo, não sei não. Não aprendeu a lição ainda, né? Não entendeu o que significa perdão e ser perdoado. Né? Então, não tentar repetir de novo. Não somos perfeitos, mas Deus entende, né? Principalmente no coração. Então, de fora, eu não posso saber se você está fazendo de propósito ou não, mas Deus sabe. Então, não sou eu que tenho que julgar. Deus está vendo seu coração do jeito que você está pedindo perdão. Se você já está pedindo perdão com, né, outras ideias, Ele sabe. E o que significa perdão no final? Para Deus, Ele falou, como se não tivesse acontecido, né? Você está livre. Então, entre nós, humanos, é a mesma coisa. Se eu decidir perdoar, o que significa? Você está livre, não tem culpa, é como se não tivesse acontecido. E eu não posso usar isso contra você daqui a 2 semanas. Te lembrar, ei, lembra o que você fez? Não esqueci não, hein? Tá doendo ainda. Não tem mais isso. Eu não posso mencionar isso mais. Eu assumi a responsabilidade de lidar com a consequência do que aconteceu. No momento que eu falei, eu perdoo, acabou, a pessoa está livre e eu não posso usar mais o que aconteceu contra ela. Mesmo que eu encontro com essa pessoa todo dia, mesmo que a coisa eu ainda estou não resolvido com isso. Mas se eu falar, na hora que eu falei, eu perdoo, eu tenho que assumir a responsabilidade de lidar com a dor, com a consequência, certo? Então vou usar uma ilustração. Imagine uma família, casal com crianças e o marido é um pouco assim, gosta de dirigir rápido, por exemplo. E a esposa, com todo amor, fala, cuidado, você sabe que aqui tem radar, tem isso, não sei o quê. E o que acontece quando você tem muitas multas, ou o que acontece? Você perde a carta, certo? Quanto tempo? 7 meses? Alguma coisa assim, certo? Então, mas a esposa avisou, e aí aconteceu. E aí? E aí, tudo muda na família. Imagine criança, horário de buscar, horário de levar, e estava funcionando direitinho, já montamos o esquema, né, os dois colaborando, e deu tudo certo, tá funcionando. De repente, um não pode mais dirigir. Cai tudo sobre a outra pessoa, que tem que se desdobrar agora, mudar esquema, deixar de fazer isso para cobrir o que está acontecendo, certo? Aí o marido vem, me perdoa. Né? Eu sei que você não fala mais nada, me perdoa. A esposa que sabe que não pode segurar, né? Vai falar, eu tenho que perdoar, até eu te perdoo. E aí depois o que acontece nos outros dias? A mulher está no trânsito, agora direto, deixa de fazer coisa que podia, toda hora que está no trânsito está lá. Eu avisei, eu falei para tomar cuidado, mas ele não quis me ouvir. E agora eu tenho que lidar com isso todos os dias por 7 meses. Eu não posso mais fazer isso, tenho que fazer aquilo. Estou no trânsito, chego em casa, irritadíssima, bufando. Toda oportunidade que tenho, eu dou uma cotovelada. Sabe o que aconteceu hoje? Fiquei 30 horas no trânsito, não aguento mais, é sua culpa. Ela perdoou? Ela falou que perdoou. Ela perdoou? Acho que não, né? Mas o marido começou, mas você não perdoou? Sim, mas ainda estou inconformada, estou irritada, estou incomodada, vou expressar até passar. Calado, já está errado. Vamos ver o outro cenário. A mesma coisa aconteceu. A esposa avisou,
O marido tomou a outra multa, 7 meses sem carta. Ele vem para casa, querida, aconteceu. Eu sei que você me avisou, eu não ouvi, cabeça dura. Eu sei que a sua vida agora vai ficar um inferno, vai ficar ruim. Mas desculpa, me perdoa, eu vou fazer tudo para tentar fazer esses 7 meses ser o melhor possível. Tá aqui as rosas. Eu sei que eu fiz errado, eu fui egoísta, não pensei nas consequências de tudo que isso ia acontecer, né? E eu fui orgulhoso, não quis te ouvir, mas agora vamos trabalhar junto. Estou com você todos os dias. Pode desabafar se você precisar do que está acontecendo. Chegando em casa, vou fazer uma massagenzinha em você. Vou te tratar super bem por esses 7 meses. Nós vamos ter que fazer isso tudo junto. E ela não muda de atitude, não menciona nada. Está no trânsito daquilo, mas está trabalhando aquilo, né? Eu estou vendo que temos que fazer junto. Nós estamos nesse caminho juntos. Vou lidar com isso, não vou ficar mencionando, já falei que perdoei. Teve perdão? Está chegando lá, né? Então, é um processo, ok? É um processo. Mas tem que ter a graça de Deus para isso, certo? Você decide perdoar, por exemplo, é fácil lidar, assim, a ilustração na parte financeira é mais fácil, né? Então, alguém está te devendo dinheiro, R$1.000, 1 milhão, que seja, ou alguma coisa, e você fala, não vai dar certo, não sei o quê, você perdoa. Quando você perdoa, o que aconteceu? A pessoa não tem que mais pagar, certo? Você tem que arcar com o prejuízo, é isso. Você tem que arcar com o que aconteceu. Então, na parte emocional, é como se fosse uma ferida, certo? É uma ferida emocional. Quando você toca naquilo e lembra daquilo, dói. Então, uma ferida aberta, dói. Quando você se corta, dói. Você pode se cortar e está tudo sujo e colar um band-aid em cima, vai curar? Não. Então, emocionalmente, é a mesma coisa. Está doendo, está meio que infectado, você fala, eu perdoo, e não faz mais nada. É como o quê? Está com um band-aid em cima, e vem, aquilo curou? Não, tem um band-aid em cima. Você toca, dói, certo? O que tem que fazer? Numa ferida, se você tem um corte, tem que limpar, tem que tratar. Quem lembra de ferida e metiolátio em cima? Quando era criança, vinha aquela garrafinha laranja lá. Aquilo arde lá no fundo. Por quê? Aquilo dói. Então, para tratar, dói. Certo? Isso na ferida física. A emocional é a mesma coisa. Dói. Tem que tratar. Tem que limpar tudo. Aí. E como você sabe que foi tratado? Quando a ferida vira uma cicatriz. Certo? Você sabe que teve uma ferida, você toca, não dói. Emocionalmente, é a mesma coisa. Você tem que tratar a ferida emocional, trabalhar ali, deve doer bastante, para quando sarar, você lembrar do que aconteceu, você não tem uma reação emocional. Aquilo é um bom sinal de que está perdoado. Ok? Se vier algo ainda emocional, tem que tratar mais, tem que resolver esse negócio, certo? Ok, está chegando. Então não é só perdoar e esquecer, é um processo que exige algo intencional, né? Com a parceria com o Espírito Santo de te ajudar a sarar, principalmente o emocional. O que pode ajudar a sarar o emocional, certo? Você tem que lidar com isso. Então, se a pessoa vem e reconhece e pede perdão, ok, eu não posso segurar perdão e tenho que tratar isso. Mas tem casos, e eu já mencionei antes, que a pessoa fez algo, não reconhece e não pede perdão. O que eu faço com isso? Certo?
Se a pessoa pedir perdão, é bem mais fácil eu começar a perdoar. E se a pessoa não pede perdão? E não está nem aí? Ou já nem faz parte da sua vida? Como é que você faz com isso? O que você lida com isso? Essa é um pouco mais difícil, por quê? Porque não teve esse momento da pessoa pedir perdão, certo? E eu acredito que nós temos um senso de justiça. Então nós sabemos que algo errado aconteceu. Então a gente não quer abrir mão disso, porque, por exemplo, se é algo que só duas pessoas sabem. Se eu não lembrar, é como se a pessoa fez algo de errado e está livre. Ninguém lembra mais, mas é um protesto, então eu quero segurar isso. Mas isso não faz bem se eu segurar. O que eu faço? Entrega para Deus, certo? Se você acredita em Deus, você acredita que Ele é justo e Ele sabe o que aconteceu. Então você tem que pegar o que aconteceu, fala: Deus, eu abro a mão de ser juiz nessa situação e entrego para o Senhor. O Senhor sabe o que aconteceu, o Senhor é justo, então vai ser do seu jeito e da sua maneira que a justiça vai ser aplicada. Eu não posso segurar isso, apesar de eu falar, se eu abrir mão e perdoar, é como se a pessoa cometeu um crime e está livre. Deixa Deus cuidar disso, certo? Uma ilustração rápida é só, por exemplo, você tem um colega de trabalho, né? E você teve uma ideia para melhorar o que ia acontecer nessa companhia e compartilhou com o seu colega de muito tempo, era um amigo. Aí você falou: não, eu tive uma ideia, só queria perguntar o que você acha, né? De a gente fazer isso para ajudar a companhia. Passa uma semana, de repente você vê o seu colega sendo promovido, que ele usou a sua ideia e foi promovido, e virou seu chefe. Imagina aí trabalhar todo dia com o cara que você contou, só você e ele sabe, e ele é seu chefe todo dia. Como é que você faz com isso? Se a pessoa fosse embora, ainda vai, né? Tem que trabalhar nisso. Fui traído, né? Mas isso é todo dia. É a graça de Deus, você tem que tratar isso. Tem que lidar com isso, mas quem vai te dar a capacidade de lidar com isso? É Jesus. Porque senão, se você deixar a sua vontade, aquilo vai, né, te comer por dentro. Mas se você confiar em Deus, você fala: não, Deus é justo. Ele sabe o que aconteceu. Eu vou confiar de que Ele vai aplicar a justiça do jeito dele, no tempo dele. Eu vou abrir a mão de ser juiz nisso e confiar em Deus. Mas é um processo. Okay? Para terminar, só uma das maneiras que eu aprendi e quero passar para vocês, práticas de fazer isso, é criar vocês já assistiram seriados e filmes que tem a corte, né? No sistema legal, tem o juiz, tem o promotor, tem a defesa, tem a corte. Então, se tiver uma situação onde você tem que perdoar, né? Aconteceu alguma coisa contra você, a pessoa pediu perdão, ou se não perdeu também, você tem que perdoar. Uma maneira prática é criar uma corte na sua cabeça ou por escrito, e se você quiser fazer sozinho, você e Deus, tudo bem, ou com alguém de confiança. Aí você cria uma situação de corte com o que aconteceu. Então, você traz a acusação, o que aconteceu? Traz os fatos, né? Descreve tudo, emocionalmente, o que aconteceu, por que eu estou assim, as dores, foi isso, os fatos. A defesa vai falar: mas tem esse outro lado, qual foi a sua contribuição para o que aconteceu? Né? Você tem que reconhecer também, então, não foi só a outra pessoa. Ok, tem uma deliberação e depois traz as evidências, como se fosse uma corte, né? Estamos fazendo, resolvendo esse caso. Aí, chega no final, você fala: não, a pessoa é culpada, ok? Apesar depois de toda a deliberação, a pessoa é culpada, eu reconheço que ela é culpada, agora é hora de aplicar. Qual é a sentença? Né? Fez algo de errado, tem uma sentença.
Ok? Essa é a sentença, qualquer que seja. Onde entra o perdão? O perdão entra na hora de aplicar a pena. Certo? Então, esse é o processo que eu acredito que pode ajudar. Você, o que aconteceu, você faz uma corte, faz toda a deliberação, a pessoa é culpada, essa sentença, nesse momento de aplicar a pena, estou pronto para perdoar. Talvez não seja uma vez que você tem que fazer várias vezes, certo? Dependendo do que aconteceu. Mas você tem que chegar naquele momento que você está pronta para liberar o perdão. E principalmente o conteúdo emocional de tudo isso. Ok? Para você estar livre, parar de carregar a bagagem. Porque Deus tem muita coisa boa para a gente. Mas a gente não consegue receber porque está carregando tanta coisa. Está segurando a gente das bênçãos de Deus. A falta de perdão te segura. Né? Emocionalmente, espiritualmente, aquilo te afeta. Porque você está carregando coisa que não é para você carregar. Então, toma um tempo, principalmente coisas de família. Toma um tempo para avaliar. Tem coisa lá de criança, dos meus pais, dos irmãos, que até hoje me incomoda. Eu, assim, não penso nisso, né? Então, parece que não está me incomodando. Mas se você parar para pensar e avaliar, aquilo ainda está... Então, faz esse processo. Perdoa, libera. Libera a pessoa e se libera. Porque Deus tem grandes coisas para todos nós. Mas só vai acontecer quando a gente sabe que a gente é perdoado, a gente sabe liberar perdão e está livre de tudo para experimentar das bênçãos de Deus. Amém? Vou fazer uma oração. Obrigado, Deus, que o Senhor iniciou o nosso relacionamento com perdão. E é isso que tem que acontecer para que os nossos relacionamentos de amor possam acontecer, Senhor. Ajude a cada um, Senhor, a fazer essa avaliação. Se tem coisas ainda que ainda não foram resolvidas, que ainda dói, que incomoda, que venha, Senhor, com a Tua graça, trazer o perdão, ajudar a perdoar e entregar tudo nas Suas mãos, porque o Senhor é um Deus bom, um juiz justo e bom e de amor, que do seu jeito, Senhor, é o melhor. Então seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui na terra e como no céu. Abençoe a cada um aqui, Senhor. Trata, Senhor, o coração de cada um, porque todos nós carregamos alguma coisa. É hora de largar tudo, Senhor. Ajuda a gente de viver livre, Senhor, para receber e viver na Tua luz e na Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.